Graça e paz, estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, 21 horas mais 21 minutos ao vivo aqui, 22 minutos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Estamos ao vivo somente no Instagram hoje, somente. Deixa eu tirar o meu áudio de retorno aqui, porque tá vindo o retorno, pronto. 21 horas mais 22 minutos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Hoje somente no Instagram, para a glória de Deus Pai. Deixa eu colocar para cá, porque eu vou colocar o anúncio de quarta-feira, o Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça. Deixa eu colocar aqui, já deixar aberto. Isso, 21 horas mais 22 minutos, estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Vocês percebem que a minha voz hoje está um pouco rouca, né? Eu tô com a garganta inflamada, um pouco de febre interna, mas estamos ao vivo, não podia deixar de fazer esta programação de hoje. 21 horas e 23 minutos, somente no Instagram. A produção tá conectado aí, tá normal, tudo funcionando. Isso aí, vamos que vamos. 21 horas, o programa oficial Eu Li na Palavra. Vou tomar um chazinho aqui, porque a produção... Agora não sei se eu peço água, se eu tomo chá, produção. Que a voz agora tá sumindo. 21 horas mais 23 minutos, o programa Eu Li na Palavra. Meu áudio tá bom aí, produção? Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai começando com a programação. A minha voz tá horrível. Tô tentando falar, mas minha voz tá muito ruim. Antes que comece a programação, enfim, vou começar a divulgar o Psicocast na quarta-feira, dia 25 de junho, às 21h20, a psicóloga Carol Mendonça trará o episódio número 3, que é Como Lidar com as Emoções. A psicóloga Carol Mendonça trará aí na quarta-feira agora, provavelmente a Tatiana Pelizari Garrido, que estará apresentando, se eu não melhorar a minha voz, ela estará apresentando aí a programação na quarta-feira com a psicóloga Carol Mendonça, falando com o tema Como Lidar com as Emoções. Eu acredito que ela vai falar o poder da fé e o que a fé causa na mente, né? Eu acredito que foi isso, a gente bateu um papo, mas ela sempre traz aí, é que tá ruim a minha voz, mas coloca para mim se você está me escutando bem aí, produção, o áudio tá bom para você? Realmente para mim tá muito ruim. Tá muito ruim realmente. Mais 21 horas, mais 24 minutos, me dá um gole de água para ver se eu melhoro, porque tá muito ruim minha voz. Obrigado. Deixar aqui. A produção falou para deixar aqui. A gente vai deixar aqui então. 21 horas mais 25 minutos, o programa Eu Li na Palavra ao vivo, mencionando que quarta-feira, dia 25 de junho deste mês, 25 de junho às 21h20, estaremos ao vivo com a psicóloga Carol Mendonça. A nossa psicóloga falará sobre como lidar com as emoções, se não me falha a memória, o que a fé causa na mente. Coloca para mim se o meu áudio tá bom. Catarina Brancaço, a minha sogra, acabou de entrar. Oi, mãe. Tiago, oi mãe, ela acabou de falar. Tiago também está conosco. Tirando um pouquinho da febre aqui interna e a garganta, mas vamos seguindo com a programação. Catarina Brancaço, a minha sogra, também já acabou de entrar. 21 horas mais 25 minutos. Lembrando que a próxima segunda o programa Eu Li na Palavra não será aqui, né, que eu já estarei em Brasília, então toda a transmissão será feita de lá, de Brasília, com o programa Eu Li na Palavra, e de agora em diante vai ser feito direto de lá, que eu estarei por lá às segundas-feiras. 21 horas mais 26 minutos. Eu vou tentar continuar com a programação. Se eu não conseguir, a gente encerra, porque realmente está ruim a minha voz, né? Lembrando, 21 horas. Tem algum recado, produção? Porque eu tô com a minha garganta. Não? Então tá bom. Vamos seguir rapidamente então com a programação, porque eu já vou começar com a palavra para a gente poder terminar em 20 minutos, que eu acho que é o máximo que minha voz vai aguentar aí. Então só vou lembrar mais uma vez que estaremos ao vivo na quarta-feira, dia 25, às 21h20, com o programa Eu Li na Palavra, com a psicóloga Carol Mendonça,
Próxima segunda-feira não estarei aqui, já estarei lá em Brasília, então será feito de lá a transmissão, tá? E as programações de quarta-feira com a psicóloga Carol Mendonça vai ser feito aqui de São Paulo, a gente vai ver como fazer, eu lá, ela aqui, mas vamos transmitir ao vivo. Desculpa a minha voz, eu tô com febre, a garganta também não está boa. Meu irmão Vitor Valdinho, a paz, Deus abençoe sua casa e a sua família, então não posso deixar o compromisso que eu tenho com o programa Eu Li na Palavra e anunciar a quarta-feira com a psicóloga. Hoje nós vamos falar com o tema Estancando toda perda da vida. Estancar toda perda da vida. Nesse caso não é perca, é perda. A produção falou que era para ficar assim o microfone, agora nós trocamos o microfone agora, fica de frente, né, produção? Ficou melhor assim, né? Não ficou na frente aqui. Tá melhor, produção? Dá o joinha pro pessoal ver você aí, produção. Isso, o joinha dela aparecendo aí, ó. Apareceu? Vai aparecer aí a produção dando joinha dela. Hoje o texto base está em Mateus 9, do verso 20 e 22. Hoje é bem curto mesmo a programação por causa da minha voz. E para fazer o anúncio aí da psicóloga Carol Mendonça, tá? 21 horas mais 28 minutos, por isso que hoje a programação começou um pouquinho mais tarde, que eu não ia nem realizar, trabalhei até agora há pouco, mas eu precisava colocar aí essa questão da programação, fazer a propaganda da psicóloga na quarta-feira e fazer dar a informação que segunda-feira que vem estaremos ao vivo lá de Brasília, tá? O tema de hoje é estancar toda a perda da vida, está em Mateus 9, do verso 20 a 22. A ministração vai ser bem curta, que eu não vou aguentar realmente ministrar por muito tempo. A palavra de Deus diz assim em Mateus 9, 20 e 22. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, diz assim: E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou em sua orla de sua roupa. 21. Porque dizia consigo, isso é muito importante, se eu somente o tocar, ou algumas traduções, se eu tão somente o tocar na sua roupa, eu ficarei curada, ou ficarei sã. Verso 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e imediatamente ela ficou sã. Eu vou decorrer o texto aqui, que eu já fiz a pregação agora há pouco, mas eu lendo agora, e o que me chama a atenção, que Jesus declarou que a fé tinha curado ela, e imediatamente ela ficou sã. Você percebe que tem dois estágios: o romper com a fé e a palavra de Deus sobre a situação. E aí eu coloquei: hoje nós vamos aprender a estancar toda a perda da nossa vida. E eu ainda escrevi algo mais, que é algo que eu tenho meditado constantemente no que eu tenho lido, das minhas orações com Deus, no meu tempo com Deus. E eu escrevi que Jesus não é uma religião. Ele é aquele que morreu e ressuscitou para que tenhamos a vida eterna e a tenhamos com abundância. As pessoas ficam discutindo religião, que Jesus é isso, Jesus é aquilo. No sábado nós estávamos conversando sobre isso com uma família de amigos, né? Jesus curou um cego de uma forma, curou outro de outra forma. Um ele pôs a mão, o outro ele declarou uma palavra, o outro ele fez o barro, cada um ele fez de um jeito, e coisas que a Bíblia nem relata, de tantos milagres que Jesus realizou. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que não existe a forma certa de Jesus fazer milagre, porque ele não é uma religião. A religião ela quer impor para você e para mim uma regra de como Deus pode fazer aquilo que ele quer fazer. O que eu estou querendo falar aqui, deixar claro que são virtudes do Espírito e coisas realizadas por Cristo, ele faz conforme ele quer e da maneira que ele quer. Por isso que nós não podemos ficar vinculado a visões de religiões, porque a religião vai te aprisionar, mas somente Cristo vai te libertar para que você tenha uma vida e tenha uma vida com abundância.
que você tem o poder de Cristo sobre a tua casa e sobre a tua família, e aquela mulher entendeu que não era a religião que a curaria. O que a curaria definitivamente é ela poder tocar naquele que é o dono de todas as coisas e que realiza todo o milagre sobre todas as coisas. Se ela fosse seguir os protocolos da religiosidade, aquela mulher jamais sairia para encontrar a Cristo. Não está na pregação, mas eu estou falando daquilo que o Espírito Santo está movendo no meu coração e falando no meu interior. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem para nossas vidas porque nós ficamos paralisados com aquilo que a religião pregada por homens estipulam sobre a nossa vida. Jesus Cristo é muito mais que isso. Jesus Cristo é muito mais que uma placa de igreja, é muito mais que dogmas de igreja, é muito mais de que usos e costumes de igreja. Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para que tenhamos vida e vida com abundância. Por mais que as pessoas querem colocar práticas estipulando como Cristo deve agir, a nossa fé tem que estar condicionada naquele que veio e virá para resgatar a sua igreja. Nós temos que entender que a condição de ter o relacionamento com Cristo, de viver com Cristo, vai além das paredes, de 4 paredes de uma igreja. Você está correlacionado em Ele, em tudo que você faz. Por isso que uma vez eu até ministrei, nós estamos vivos em Cristo, transformados em Cristo. No original nós estamos curados dentro dele. Foi através dele que todas as coisas foram feitas e tudo que é feito é para a glória dele. Não é para a glória de homens, não é para a glória de placa de igreja, e muito menos para as pessoas que ficam estipulando, líderes de ministérios, de todas as religiões no geral, querem estipular que a fé tem que ser conforme a religião manda. Não, a fé está propositada, escriturada e pautada no que Jesus fez em toda a sua caminhada, em tudo que a Bíblia ensina. Eu sei que há divergência de textos, de traduções, mas o centro da Bíblia é Jesus Cristo, tudo aponta para ele, do Velho Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, o foco é Jesus. Quando o profeta messiânico começa a falar sobre quem era Jesus e como viria o Messias para resgatar uma nação, ele já estava apontando, independente do que as religiões vão falar, independente do que os homens têm pregado por aí, falado por aí, a única salvação verdadeira e crucial nas nossas vidas, que eu quero dizer sem uma escolha maior, é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E para isso essa mulher entendeu que os dogmas humanos não poderiam paralisar aquela. E aí eu coloquei aqui que muitas pessoas estão dentro das igrejas, estão como essa mulher, padecendo com fluxo de sangue espiritual. Ou seja, ao contrário de estarem vivendo a vida sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas, estão sobrevivendo na periferia da bênção. Pastor, a voz está ruim, mas o raciocínio não mudou o raciocínio. Muitas vezes nós ficamos na sarjeta da fé, esperando como se Jesus fosse nos dar uma esmola, como mendigos na fé. Na periferia da bênção, esperando uma chave, esperando um grande milagre, que é pseudo colocado como um grande milagre, mas para Cristo isso é uma coisa natural. Para aquele que tem todo o poder, às vezes a sua necessidade, que para nós e para mim também é tão grande, mas para ele é algo que ele pode realizar conforme a vontade dele. Mas nós estamos muitas vezes dentro das igrejas, focados naquilo que está sendo ministrado e esquecemos daquele que é o dono de quem é ministrado. As igrejas pararam de falar de Cristo. As igrejas de hoje em dia pintaram parede, colocaram jogo de luz e começaram a esconder o verdadeiro evangelho que é Jesus Cristo. Pararam de falar que aquele que cura tudo não é a religião, e sim aquele que veio e virá para resgatar uma igreja curada, lavada e remida no sangue dele, que entende que ele tem o sobrenatural, que não está condicionado a uma religião, está condicionado àquilo que ele é em verdade e em espírito. E aí eu coloquei como pode acontecer a perda de vida. Isso é muito importante. Através da passividade. Se conformar com a situação e ficar observando que aquele mal muitas vezes dura por anos e anos da nossa vida. Pastor, eu não entendi. É aquela situação que você sabe que tem que tomar um passo de fé. É aquela situação que você precisa romper para viver. É igual a nossa saúde. Você sabe que está indo mal. Você sabe que precisa ir ao médico, você sabe que precisa fazer exames, mas por anos e anos e anos você vai tocando as coisas com a barriga, vai empurrando a situação, e aí quando menos espera a enfermidade bateu, e não tem como reverter aquilo se não for através de Cristo, e segundo a vontade dele também. E aí até uma pastora disse um dia desse, não adianta você colocar a culpa no inimigo por algo que você está passando que você não cuidou.
Essa é uma situação. Nós perdemos muitas vezes a vida por causa da passividade. Vamos colocando as coisas achando que é normal, ou vamos falando amanhã eu resolvo, e assim vai se estendendo o período de criticidade da nossa vida. E assim foi na vida dessa mulher. Eu não estou dizendo que ela se acostumou com a situação, porque a palavra diz que ela gastou o que ela tinha e se esforçou para obter uma cura, para ter o convívio de novo. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes nós estamos na margem, como eu disse aqui, na periferia da fé, achando que tudo vai acontecer porque Deus quer e não nos movimentando para movimentarmos a chegar naquilo que Ele determinou para a nossa vida. E outra parte que eu coloquei, por causa da fraqueza do corpo humano decaído, que é o pecado. Eu descrevi algo que muitas pessoas criticam, mas é a verdade. O pecado é um sanguessuga de forma invisível e silenciosa que vai roubando a vida das pessoas. É uma situação que vai drenando as forças, as energias das pessoas, e quando você vê a pessoa já está destruída, por quê? Porque está dando margem ao pecado, porque ela ficou passiva da situação, e quando menos espera, não há saída se não for através de Cristo e através de um passo de fé. E aí eu coloquei também que pelo meio de ciclo de lutas, tem gente que se envolve em tantas lutas que sai de uma, entra outra, vai minando as suas forças, consequentemente levando a desistir das coisas e perder a vida com Cristo. Pastor, sim, há tanta luta, tanta batalha, é batalha financeira, é batalha no trabalho, é batalha ministerial. Então, cada vez nós vamos perdendo o fluxo da nossa vida. Como eu disse ao início, nós vamos sobrevivendo na periferia da bênção. E falar sobre a mulher do fluxo de sangue vai além do que os pregadores falam nas igrejas. A gente começa a entender que muitas vezes nós estamos iguais a esta mulher, esperando um milagre. Eu volto a falar o que eu disse no início do programa. Essa mulher não estava condicionada à religião, e a religião não vai trazer a sua vida eterna. A sua religião muitas vezes vai te algemar e vai te causar passividade, ficar na zona de conforto, não dar um passo de fé, te traz fraqueza espiritual, achar que o pecado é normal, viver do jeito que está é normal, mas eu quero te falar que os ciclos de lutas, a passividade, a fraqueza espiritual não vai paralisar você. Hoje é noite de viver o sobrenatural de Deus e entender e sair da marginalidade da fé. Nossa, pastor, o senhor pegou pesado. É a realidade. Marginal, que está aos extremos, nós ficamos esperando lá, ó. Quem sabe hoje ele aparece, quem sabe um dia. E aí nós vamos para a igreja somente para buscar um milagre, não para buscar aquele que é dono de todo o milagre. Por isso que eu amo a Bíblia quando ela relata que se fosse escrever todos os milagres que Jesus Cristo realizou, não haveria como anotar tudo. E a nossa mente humana tão pequena fica condicionada a um milagre. Eu concordo, se Cristo realizar apenas um milagre, nós vamos viver coisas extraordinárias, eu entendo isso. Mas hoje é noite de sair da periferia da bênção, largar de ir para a igreja como um mendigo na fé, sentado numa sarjeta, esperando o dono de tudo passar e falar assim, você quer uma moeda? Hoje, por mais que eu estou com febre, com a garganta assim, mas eu preciso falar a verdade. Nós não fomos chamados para viver na marginalidade da fé, ou viver como um mendigo na fé. Jesus não veio trazer uma esmola, ele veio dar vida, como eu disse ao início aqui. Jesus não é uma religião, é aquele que morreu e ressuscitou para que tenhamos a vida, mas a vida com abundância. É noite da nossa mente entender que nós somos escravos dele, não das coisas materiais que nós buscamos na igreja. Porque se você pegar a história da Bíblia, você vai ver que não está correlacionado a bem material, está correlacionado ao que Messias vinha sendo anunciado. Ele virá, ele virá, ele virá e ele veio. E aí a próxima parte é, ele voltará. E aí no que você estará alicerçado e o que eu estarei alicerçado? Essa mulher do fluxo de sangue, como que eu coloquei aqui, ela, toda a enfermidade que ela via não era somente no corpo, mas ela também tinha uma enfermidade no espírito. E isso tem neutralizado a nossa fé hoje em dia. Como eu disse, eu não sou contra paredes pretas e igreja. Eu conheço muita igreja que é parede preta, mas a palavra não. E conheço muita igreja que a parede é branca, mas a palavra não é branca. Não estou correlacionando a cor.
Estou correlacionando ao poder da palavra. Porque a palavra é centralizada em Cristo, não é centralizada em opiniões de homens. Eu estou ministrando a palavra. É muito bom quando o Espírito Santo me usa em revelação, me usa em profecia, seja no programa, seja na igreja. É muito bom quando o Espírito Santo quer usar a minha vida para alguém, mas eu quero te dizer que acima do poder que há nos dons, é aquele que realiza o dom através de nós, que é Jesus. Então pare de buscar revelação, pare de buscar milagres naquele lá, vai lá porque aquele cara é profeta, vai lá, vai atrás de Jesus Cristo. Essa mulher, quando largou tudo, ela falou assim, eu tenho uma possibilidade. E eu coloquei toda enfermidade, que seja no corpo, na alma, no espírito, entrou na nossa vida por causa muitas vezes de passividade, de pecado e de lutas que vamos lutando, só que a gente não entende que a nossa mente é que tem que estar condicionada à mudança. A gente continua vivendo a mesma situação, querendo mudar, mas não tem como. Querer buscar algo novo em Cristo se a nossa mente está condicionada no pecado. Se está condicionado em falar mal, se está condicionado a viver na mesmice. Deus está falando, hoje é noite de curar todo o corpo, toda a alma e todo o espírito. Porque o mesmo Jesus que passou naquele dia por aquela mulher, e ela ao tocá-lo completamente ela foi curada, está passando hoje na tua casa também, está passando neste programa hoje. Quem assistir essa live posteriormente será curado pelo poder que há nele, não é na minha palavra, é a palavra dele. E eu coloquei aqui, ela foi completamente curada e hoje também será cura neste lugar em nome de Jesus. Eu não sei qual é a condição que está fluindo em você, que está te minando, e como eu disse bem no início do programa, está fluindo de nós o fluxo espiritual. Nós estamos perdendo a nossa fé com o dia a dia, com o cotidiano, com as lutas diárias, com as más notícias, com o que a mídia tem colocado, com o que o TikTok tem roubado, com o que o Instagram tem roubado, o Facebook tem roubado, e eu quero saber qual é o nosso tempo com aquele que é o dono do fluxo da nossa vida. É como se nós estivéssemos tomando soro, né? Soro, eu ia falar sangue, mas é o soro, e aí aquele conta-gota você vai regulando, e muitas vezes nós ficamos numa condição daquele quando gira a bolinha, cai uma gotinha por vez, e Deus está falando assim, eu quero derramar tanto sobre vocês, eu quero derramar tanto sobre a tua vida, e você está querendo viver no conta-gota, hoje é noite de deixar o fluxo espiritual da nossa vida cessar, e nós estarmos condicionados nele, assim como aquela mulher do fluxo de sangue viveu. Volto a repetir o que o Espírito Santo está falando no meu interior. Hoje é noite de viver o fluxo completo de Cristo na nossa vida, não parcial, é total. Ou serve a Cristo ou não serve a Cristo, ou tem tudo ou não tem nada, ou você é ou você não é. Pastor, eu não concordo, a opinião é sua, mas eu estou falando sobre a Bíblia. Não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Cristo e continuar bebendo, fumando, batendo na mulher, agredindo as pessoas, sendo estúpido, vivendo de máscaras e fachada. Ou você serve a Cristo ou você não serve. Eu me recordo que eu tive uma ministração com o pessoal da mídia uma vez, eu falei, é melhor você não servir a Cristo e ficar no mundo do que vir para Cristo de qualquer jeito e continuar. Pastor, eu não posso ir para Cristo como eu estou? Vem como está, mas seja transformado pela palavra. Porque é a palavra que vai te curar. O que eu quero dizer aqui é que não adianta você colocar uma máscara de religioso, que é uma hipocrisia, no original é ator, você disfarçar para os outros que você é um crente convertido, onde na realidade você é deformado. Pastor, o senhor é santo? Não. Sou pecador como qualquer outra pessoa, mas diante dele, eu não nego quem eu sou. Porque tem pessoas que até para orar para Cristo, com Cristo, ela coloca uma máscara para fazer uma oração diferente. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, mas não declara o que é. E como estancar as perdas da nossa vida? Em primeiro lugar, saia do lugar comum e vá em busca do milagre. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquela mulher ouviu que Jesus estaria passando ali, ela se levantou e foi atrás, e não foi fácil.
Eu quero que você imagine que eu entro na Bíblia, no texto, é como se eu tivesse vivendo aquilo. Mas eu quero que você imagine a cena daquela mulher e as mulheres que estão aqui têm muito mais base para entender o que eu vou falar. Eu estou supondo. Aquela condição de 12 anos de fluxo de sangue. Não foi fácil para ela se levantar. Eu não sei como é o quarto dia, o quinto dia de fluxo de sangue. Mas imagine todo o tempo que ela viveu e ela falou assim: hoje é dia de eu me levantar para viver o meu milagre. Eu estou supondo que ela não levantou no mesmo instante, se ajustou e foi. Eu estou pensando que ela foi se apoiando, foi se ajustando pouco a pouco, até que conseguiu ficar de pé. Mas o que a motivava não era a dor, era sair da dor. Pastor, eu não entendi. O que nos motiva ao milagre não é a dor, é sair da dor. Porque muitas vezes nós estamos com a dor ali, ó, sangrando. Mas como eu disse, pela cadeira que é confortável, pela situação que é cômoda, nós não saímos do lugar. E o que nos tira do lugar é deixar a dor. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais viver a minha vida financeira escassa. Eu não quero viver a minha vida espiritual escassa. Eu não quero um relacionamento com Deus escasso. Eu quero hoje sair desta dor. E aí eu coloquei: havia uma multidão ao redor de Jesus. E ela estava com aquele sangramento. Imagina, ela teria todas as desculpas para desistir, porém o seu posicionamento gerou uma ação, em seguida gerou um milagre. Eu vou de novo. O seu posicionamento gerou uma ação e dessa ação gerou um milagre. E aí eu coloquei: o que você e eu estamos fazendo para viver o milagre? Reclamando, se conformando ou partindo para viver o milagre deixando a dor de lado? É uma retórica, não precisa responder. É para você e eu nós pensarmos o que nós estamos fazendo com a verdade de fé que nós falamos que temos para as pessoas. Hoje é noite de entender que o Senhor está falando: se levante, saia da posição de conforto, se esforce mais, se posicione mais em oração, em jejum, em propósito, buscando a face de Deus e deixando de ser religioso. Pastor, o senhor está batendo? É. Porque, literalmente, eu tomo vergonha na cara, eu saio da igreja. Porque para esquentar o banco de segunda, de terça, de domingo, de quinta, seja o dia que é na sua igreja, não vai, irmão. Pastor, o senhor está mandando sair da igreja? Não, estou pedindo para você tomar vergonha na cara e servir a Deus de verdade. Eu demorei para tomar vergonha na cara também. Até no dia que eu entendi que a dor que estava em mim tinha duas condições. Eu a aceitava ou eu falava: eu preciso sair dessa dor, eu preferi sair da dor. Irmãos, tudo que eu ministro aqui, com base na palavra, foi o que eu vivi. Não é a teologia da experiência, o que funcionou para mim vai funcionar para você. Mas a palavra de Deus, ela é funcional para todos aqueles que crê em Cristo. Amém? Entenda bem isso. E aí eu coloquei aqui: se for um caso de enfermidade, procure um médico. O teu posicionamento vai gerar a cura e com toda certeza você vai encontrar que somente aqueles que buscam de coração em Cristo que é o milagre. Poxa, pastor, o senhor está dando duas linhas aí. O senhor está falando do milagre de Cristo e está falando para procurar um médico? Sim, irmãos. Eu não posso rejeitar, e perdoe a voz ainda, eu não posso rejeitar o que Cristo deixou para a medicina. Eu não posso rejeitar o milagre que ele faz sem os médicos. O famoso Bereshit bara Elohim, ele faz o milagre do nada, onde não existe nada, mas ele também faz o milagre do que existe. Da água, produza. Das matas, das folhas, das árvores, produza. Ele pode gerar onde não tem e aonde tem. Então, se há um caso de enfermidade que precisa de um médico, procure um médico e Deus vai usar a vida do médico para trazer a cura e o nome dele vai ser glorificado. Se não for um caso de médico, se for um caso de passo de fé, a glória dele vai se manifestar e tudo vai ser dado glória a ele. Em segundo lugar, aprenda a tocar nas vestes da cobertura de Cristo. Êxodo
39, 41 diz assim: as vestes do ministério para ministrar o santuário, as vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes dos filhos para administrar o sacerdócio. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. O sumo pastor é Jesus Cristo. E aquela mulher, quando tocou na veste dele, tocou nas vestes do sacerdote, do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Hoje é noite de nós tocarmos na veste dele e sairmos transformados e curarmos para a glória do nome dele. Eu coloquei, aquela mulher foi curada ao fazer um ato profético. Ela tocou na orla de Cristo fisicamente e espiritualmente. Pastor, eu não entendi. Nós estamos indo para a igreja, muitas vezes, ou nas nossas orações, para tocar na orla de Cristo fisicamente. Só que para atingir aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós temos que tocar também na espiritual. Quando aquela mulher tocou em Cristo, a virtude que saiu não foi uma virtude humana, foi uma virtude de Deus, uma virtude sobrenatural, uma capacitação do céu sobre a vida dela. Entenda que a Bíblia sempre vai ser a resposta para tudo, e ela é a resposta para tudo. Quando fala que tocou e de mim saiu virtude, não era o homem falando ali, era o Deus falando: de mim saiu virtude santa, de mim saiu o poder dos céus, de mim saiu algo que o corpo humano não tem como. Deus está ensinando hoje que é noite de transformar a nossa vida e buscarmos aquilo que é celestial. É noite de buscarmos o poder na essência de Deus. E eu quero fazer um contraponto nessa questão, porque se você pegar o texto que eu acabei de ler, você vai ver que tudo começou por causa de Jairo. Jairo foi buscar a Cristo por causa de sua filha. Pastor, o que tem a ver isso com o que o senhor está ministrando? Tudo a ver. Porque muitas vezes você vai ver outras pessoas buscando milagre, e na sua frente você vai falar: e a minha vez? Assim foi com Jairo. Jesus falou: calma aí. Do mesmo poder que há em mim para curar esta mulher, o mesmo poder há para curar a tua filha e ressuscitá-la. Pastor, eu não entendi. Não é porque alguém está recebendo um milagre na frente ou no tempo de Deus, que não é o seu tempo, que você não vai receber. Por isso que a Bíblia mostra o intervalo. A Bíblia é muito clara. Ela mostra primeiro a conversa de Jairo, a cura dessa mulher, e depois a ressurreição da filha de Jairo novamente. Deus está falando, não é que há um período entre a conversa do milagre que eu não vou realizar. Eu sou Deus que posso transformar e realizar qualquer milagre, porque a glória é dele. E o poder é dele, e tudo que sai é da virtude dele. E que nós temos que entender que os desafios de tocar em Cristo está fora da nossa condição humana. A febre está aumentando. Está além da capacidade humana. A condição de tocar em Cristo vai além de uma oração de 2 minutos. Vai além de uma oração de 3 horas. Vai além de uma oração de 5 horas. Pastor, eu não entendi. É porque não é a quantidade de tempo que eu oro. Não é a intensidade que eu oro. É a verdade que está no meu coração do que é Cristo. Por isso que eu falo e repito constantemente. Não adianta eu exigir que você ore 1 hora. Porque muitas vezes tem pessoas que no momento que está indo para o teu trabalho, com os 10 minutos que ele tem de trabalho, ele fala: Senhor, eu sou pequeno, dependo de ti, blá, 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 conversa com Cristo de um jeito, e Deus fala: eu ouvi a tua oração. Porque é uma oração verdadeira, é uma oração que tocou os céus. E quando você continua esta intimidade com Deus, o período de oração vai aumentar. O tempo de relacionamento com Cristo vai aumentar e vai transformar a tua vida. E assim era naquela mulher. Porque se você notar, em tudo que ela fez, começou na conversa dela com o íntimo dela. Se eu somente o tocar, eu só preciso tocar nele. E segundo a palavra, um toque, saiu virtude. Não diz a palavra que ela ficou tocando em Jesus, ficou espremendo Jesus. Um toque, com a convicção de fé, fez ela transformar a vida dela. E aí eu coloquei: aquela mulher foi curada em fazer o ato profético, fisicamente, e entendeu que Deus não faz mágica, ele realiza milagre. E como ele opera sinais, prodígios e maravilha, toda a glória é dele.
Então, quando aquela mulher tocou em Cristo, ela não esperou uma mágica, ela não esperou um truque, ela sabia que aquele poderia realizar toda a situação da vida dela. Hoje é noite de Cristo resolver toda a situação da sua vida através da fé. Produção, vou ter que encerrar a programação porque eu não estou me passando bem. Em terceiro lugar, tendo uma fé inabalável. Nunca perca a esperança em Cristo. Tendo uma fé inabalável. Nunca perca a esperança em Cristo. Mateus 9, 21 diz assim, porque ela dizia consigo, se eu tão somente tocar na sua roupa, eu ficarei sã. Jesus voltando, vendo-a, disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Depois disso, imediatamente ela ficou sã. Aquela mulher lutou por 12 anos e depois de tudo que ela passou, ela sofreu. Daquele momento em diante, Cristo escreveu uma nova história para ela. Eu vou de novo para você entender. Aquela mulher lutou por 12 anos e tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, mas no momento que ela foi curada, Cristo reescreveu a vida dela. Ela não seria mais apontada como a mulher do fluxo de sangue, como uma imunda, como uma suja, uma impura. Ela seria toda vez apontada, vai aquela mulher que Cristo a curou, que Cristo a salvou. Olha como ela estava falando para si mesma, se eu tocar, eu vou viver um milagre. Hoje é noite, como eu disse, de estancar o fluxo da nossa fé espiritual que está indo embora e continuar recebendo o sangue daquele que nos lava, nos rime de todo o pecado, que é Jesus Cristo. E o tão interessante que Jesus sente o toque, ainda elogia a fé daquela mulher. Eu sei que nós não precisamos ficar recebendo elogios, mas o próprio Cristo falou da fé daquela mulher. Como eu disse no início do programa, quando diz que ela se levantou para ir até Cristo, eu imagino a dificuldade de 12 anos com o fluxo e quanta força ela teve que fazer. Mas dentro dela dizia, eu vou sair da zona de conforto porque eu preciso sair da onde eu estou e chegar naquilo que Cristo quer para mim. A febre está aumentando, Jesus. Que nesta noite o Senhor te deu batismo de fé, como aquela mulher teve fé. E não importa há quanto tempo você está enferma, importa que esta luta não vai te vencer, que esta enfermidade não é para a tua morte, mas se você crer, este mal será convertido em bênção para a glória do nome do Senhor, para transformar, para que Deus possa curar a tua vida e que o toque hoje não seja um toque humano, não seja um toque de religião. Como eu disse no início do programa, eu vou continuar batendo nessa tecla, a religião não salva ninguém. Costumes de igreja não salvam ninguém. Isso aí é coisas de usos e costumes de homem. O que vai te trazer a presença de Cristo é o teu relacionamento, é a tua intimidade com Ele e o poder dele sobre a tua vida. E quando a perda da vida, do fluxo é estancado, o ânimo e a força a força irão voltar. Tempo de choro acabou e agora é um novo tempo de alegria, que o Senhor é a nossa força contínua. Isaías 40, 31. Isso aqui para mim é uma palavra que mexe com o interior, mas não mexe com o entusiasmo só de te empolgar ou me empolgar. Esta palavra ela te dá um norte, porque muitas vezes nós esperamos tantas coisas em tantas pessoas ou em coisas, e Cristo está falando, não é sobre isso, é sobre mim. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu estou falando aqui de um poder extraordinário de Deus. É aquele poder que transforma a sua vida e a minha vida. Pastor, o Senhor está pregando sobre cura e está enfermo, sim, para mostrar que eu sou humano. Eu já tomei paracetamol, já tomei um monte de remédio agora há pouco, depois que eu saí do trabalho. Mas a minha condição do meu corpo não abala aquilo que eu tenho nele através da fé.
Talvez você também está enfermo na sua casa. Seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área material, seja no relacionamento, seja você com você. Mas hoje é noite de Deus transformar a tua vida, mas você precisa e eu preciso sair da zona de conforto. Eu vou tomar mais um pouco do chá aqui, porque a zona tá azedinho, né, produção? Obrigado. A produção fez um chá com mel aqui que tá... Glória a Deus por isso. Nós temos que esperar no Senhor e renovar as nossas forças nele. Pastor, eu não entendi. Por que o senhor está correlacionando esse versículo àquela mulher? Que quando ela soube que Jesus estava passando, renovou a força, renovou a vitalidade e foi para cima. Vou repetir o que eu disse. É noite de tomar vergonha na cara e entender que nós não estamos às margens como mendigo na calçada esperando um milagre. Nós somos filho daquele que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou e é o centro da história e é o centro da Bíblia, o nome dele é Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem buscado de milagre por aí, se você quer chave, abre aí uma casa de chave, como é que chama? Chaveiro, 24 horas. Olha lá, aquele monte de chave pendurada. E nenhuma delas vai ter aquilo que Deus tem para a tua vida. A chave maior da minha vida e da tua vida é renovar as forças em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que vai transformar o nosso interior para aquilo que ele determinou na cruz do Calvário. E eu coloquei mais, você vai contagiar a todos ao teu redor. Todos verão que você é diferente e que você está cheio do Espírito Santo e a enfermidade não tomou a tua força. A enfermidade não pode te paralisar. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, você também não sabe a condição que eu estou neste momento ministrando. Mas esta situação não vai tirar o meu foco, não vai tirar a minha força, não vai literalmente tirar aquilo que eu tenho na crença em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. Pastor, eu não entendi. Quando ele realizou um milagre naquela mulher. Eis que Cristo fez tudo novo. O que novo? Tudo. Irmão, tudo é tudo. É a máxima. A vida dela, nova. A busca dele, nova. A experiência de vida que ela vai ter, nova. Tudo será novo quando você tocar nele e as coisas velhas se passaram. Não significa que você não vai lembrar, mas significa para lá eu não volto mais. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero ser transformado pelo poder de Cristo e dia após dia vivendo novidade de vida em Cristo Jesus. Em último lugar, a recuperação do tempo e dos recursos perdidos. Haverá uma poderosa restituição do tempo e daquilo que você perdeu e que foi roubado. Pastor, eu não entendi. A palavra diz que ela perdeu vida, perdeu anos e perdeu recurso. Só que quando nós entramos e encontramos com Cristo, o verdadeiro Cristo, não o Cristo material, não o Cristo que dá chave, o Cristo, como ela encontrou, recupera-se a vida. Recupera-se a vida, porque ele é a vida eterna. E quem tem um encontro com ele, fluirão rios de águas vivas. Se eu tão somente o tocar, a minha vida completa será curada. Ela eu queria que vocês tivessem a visão que eu tenho às vezes quando eu estou lendo a Bíblia. Ela poderia falar o seguinte: se eu somente o tocar, o fluxo de sangue acaba. Concordam comigo, produção? Pela lógica? Só o fluxo de sangue acaba, eu volto a viver. Só que Cristo não tem um milagre parcial. Cristo tem um milagre completo na minha vida e na tua vida. Ela chegou lá assim: se eu somente o tocar, tudo será transformado. Ele disse ainda: filha, olha o que a sua fé fez. Vai, a tua fé te salvou. Ela te curou e te salvou, te deu uma nova história e te deu honra onde você era vergonha. A produção tá mandando beber o quê? O chá?
Que a voz está acabando. Glória a Deus por esse chá. Jesus, ela tá rindo ali, gente. Vocês não têm ideia a cara da produção rindo desse chá amargo. Tudo foi transformado na vida dela. Foi restituído a vida de novo. Porque o sangue é vida. E aquela mulher perdeu vida. Perdeu a honra, perdeu o respeito, perdeu tantas coisas. Talvez você também e eu também perdemos tantas coisas no caminhar da nossa vida. E perdemos vida. Só que hoje é noite de encontrar a Cristo. É noite de transformar a nossa vida. É noite de ter a honra novamente na nossa casa e na nossa vida. E na nossa família. O Senhor está falando hoje fortemente no meu coração sobre cura. Hoje é noite de cura e eu a recebo também porque eu preciso de cura. Daqui a pouco tem que tomar remédio de novo. Mas eu sei que Deus pode realizar o sobrenatural hoje. Porque em Salmo 126, do 4 a 6, diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito do ribeiro do deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes de molho. Hoje é noite de tocar em Cristo, de viver o extraordinário. E Jesus não é uma religião, é aquele que morreu e ressuscitou para que tenhamos vida em vida com abundância. Nós não somos servos de religião, nós não somos servos de homens, nós não somos servos de igreja, nós somos servos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se a sua fé está em homens, você não entendeu a verdadeira cura, o verdadeiro milagre e o verdadeiro sacrifício da cruz do Calvário. Você não foi feito e gerado, e eu não fui feito nem gerado para ficar buscando coisas aleatórias em igreja, não. Nós somos feitos e gerados para fazer discípulos, como ele disse, e de pregar o evangelho. E batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a remissão de pecado, a resgate para aqueles que querem. Porque Cristo está falando nessa noite, a noite de cura, a noite de bênção, a noite de poder de Deus do céu sobre este lugar, seja na tua casa, seja no programa ou quem assistir depois. É a palavra de Deus que transforma, que cura e que liberta. E aquela mulher entendeu que tudo veio através dele. Porque o maior poço de milagre chama-se Jesus Cristo. Pastor, o senhor está batendo nessa tecla porque é Ele que pode curar. É Ele que pode curar a tua vida, seja qual for a enfermidade. Mas para isso, como eu disse ao início, os 3 primeiros pontos que faz com que nós percamos a nossa vida. Através da passividade, nos conformando com a situação e vai empurrando com a barriga. Por causa da fraqueza do corpo decaído do pecado e por meio de ciclo de lutas. Deus está falando, quer viver diferente? Muda o teu passado. Quer viver diferente? Muda a tua história. Pastor, mas eu não consigo mudar o teu passado. O teu passado é um segundo atrás. O teu passado é agora. Mas o teu presente está em Cristo. Eu estou falando uma palavra profética sobre a tua vida. Hoje é noite de parar com a passividade, parar com a fraqueza do pecado e o meio de ciclo de lutas. Deus está falando para viver o novo que eu tenho. Para de viver o teu passado e viva o renovo que eu tenho. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela se reergueu naquilo que ela sabia que poderia viver através dele. Não somente uma cura de um fluxo de sangue, mas para viver uma nova vida em Cristo. E tudo que ela tinha foi transformado para a glória dele. Tudo que ela viveu. E eu estou profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família, porque eu senti o peso dessa palavra. Deus está liberando cura hoje, mas não somente uma cura que você vai ter momentaneamente, é uma cura completa, é uma cura de raciocínio, é uma cura de entendimento e é uma cura de fé. Porque ele disse, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Hoje é noite de ter a fé de cura, é a fé de salvação e a fé de transformação. Eu não sei o que você está vivendo e qual é o fluxo da tua vida que está indo embora, mas hoje é noite que Cristo está estancando o fluxo da tua vida para que você possa viver o extraordinário de Deus, rompendo tudo aquilo que te paralisava, rompendo aquilo que era contrário à tua vida. Hoje é noite do Espírito de Deus
transformar a tua vida e você entender que é detentor da fé através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pastor, esse é o grande problema. Muitas vezes nós vamos buscar a Cristo para um milagre qualquer. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não serve um Deus qualquer. A sua fé não está depositada num homem qualquer. Num homem de gravata, num homem de camiseta. Não. A tua fé está condicionada e firme e fixada num homem que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, que ele se chama Jesus Cristo. Se fez maldito naquele madeiro pela minha vida e pela tua vida. Hoje ele está falando, não me busque por um milagre apenas de um fluxo de sangue, me busque no completo, porque no completo que você me busca, eu transformo a tua vida, restituo a tua honra, restituo a tua alegria, restituo a tua vida, porque o sangue que você perdeu, que era vida, hoje foi colocada na cruz do Calvário e é o meu sangue que te lava, que te transforma e que te restaura. Para eu finalizar, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, voltará com cantos ou cânticos, dependendo da tradução, de alegria ou de regozijo, e trarão não existe, trazendo seus feixes. Hoje é noite de viver o milagre. Pastor, o que aconteceu depois disso? A filha de Jairo foi ressurreta. Pastor, eu não entendi. Começou em Jairo. O início do milagre foi lá. Começou em Jairo. Passou pela mulher. E não é porque ele curou essa mulher que ele não tem poder de ressuscitar. Eu não sei o que na sua vida morreu. Eu não sei o que na sua vida ficou paralisado. Eu não sei qual foi a morte espiritual ou física ou de saúde ou de sonhos, sentimentos, eu não sei. Mas eu quero declarar que o milagre começou em Jesus Cristo e vai terminar em Jesus Cristo. Não passará desapercebido e tudo ocorrerá para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, produção? 22 horas mais 13 minutos, 22 horas mais 13 minutos. Me perdoe pela voz, que eu estou com a garganta inflamada, estou com uma febre interna absurda, né? Trabalhei até agora há pouco, mas eu não poderia deixar o programa. Eu vi que o pessoal começou a chegar no final. Hoje eu coloquei às 21h20, decorrido algumas coisas. Lembrando que segunda-feira que vem eu estarei já fazendo o programa lá de Brasília. Eu não estarei em São Paulo mais a partir de segunda. Acabou. Aqui eu estava trabalhando já no projeto de Brasília, né? Eu já estou trabalhando no projeto de Brasília. Só que a partir de segunda-feira eu já estarei fazendo a transmissão lá do hotel. Vou ver se eu consigo levar a produção comigo para ela fazer o programa lá. Espero em Deus que eu consiga levar a produção. Mas segunda-feira eu já estarei lá em definitivo. Esta quarta-feira eu estarei em São Paulo ainda. Eu estou nessa correria de lá para cá, de cá para lá, enfim. Então quarta eu estou aqui com o Psicocast. Oi? Tá bom, já vou finalizar. A produção está falando por causa do horário. Quarta-feira, às 21h20, dia 25, o Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça. O tema é como lidar com as emoções. E vou falar para vocês uma coisa. Se não me falha a memória, ela vai trazer um tema o que a fé causa na mente. Vai ser sensacional. Vocês não têm ideia o quanto ela está estudando, o quanto ela está lendo livro, está se dedicando demais por causa do programa. Então esse último programa com ela eu faço aqui em São Paulo. E aí o próximo programa do mês que vem, a gente vai ver, para o pessoal que chegou agora entender, que aí eu vou ver, talvez eu faço de lá, ela faz daqui de São Paulo com a produção, a gente vai dar um jeito, mas o programa acontecerá no final do outro mês. Dia 25, quarta-feira, estarei aqui. Amém? Vamos para o pedido de oração. Vou encerrar aqui com o pedido de oração, vou colocar a minha vida também em oração, porque realmente a febre está aumentando. Amém? Eu vou orar aqui pela irmã Eliane, pela irmã Eliana Augusto, pela irmã Elisandra do Vale. Oi? Elisandra do Vale, desculpa. Pela a mãe do Lia, a Dona Rosa, que está no hospital. Orar pela vida dela também. E que Cristo possa visitar a sua casa, a sua família com saúde, assim como foi a palavra de hoje. Pastor, eu entrei no final. Não tem problema.
vai ficar liberado, vocês assistem. A produção está reclamando que eu estou enrolando, mas é para quem entrou agora entender. Oi? E depois você vai ficar tossindo. Eu vou tossir, mas eu vou tomar esse chá. Gente, a produção fez um chá para mim. Doutoso! Pensa num chá. Pensa num chá amargo, mas louvado seja Deus. Amém? Oração por todos que já existe o pedido de oração, um caderno que eu já anoto as pessoas para orar e tantos outros que eu tenho aqui. A esposa do Mardoqueu, a Elaine, tá bom? Se você pode orar, feche os seus olhos, clame ao Senhor nesta noite, mas não clame somente pela cura. Como aquela mulher não foi só pelo fluxo de sangue, foi pela vida dela. E hoje é noite de Cristo transformar tudo. Pai, eu te dou graça por todas as coisas. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Eu sei que o Senhor se fez presente nessa ministração, porque eu disse ao Senhor que hoje eu não poderia deixar, por mais que estou com a garganta inflamada, com muita febre, eu falei, não posso deixar de falar da tua palavra, Senhor. Porque eu sei que hoje é noite de cura, e assim como aquela mulher recebeu cura, nós também estamos buscando a cura, mas não como um mendigo na fé na calçada esperando uma esmola. Nós estamos buscando aquele que é dono e poder de todas as coisas, que se chama Jesus Cristo. Alcança aqueles que estão na programação agora, Pai, todos aqueles que vão assistir posteriormente também, que eles possam ser resgatados, possam ser curados e transformados pelo teu poder, que a glória do Senhor venha se manifestar, que o poder do Senhor possa se manifestar nesta noite, e aonde houver uma enfermidade, o teu Espírito possa tocar, segundo a tua vontade, e se de uma forma espiritual, Pai, não há cura, seja somente através da medicina, que o Senhor possa usar a vida dos médicos também, que o Senhor possa, meu Deus, transformar todas as coisas para a glória do teu nome, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Irmão, segunda-feira que vem, estamos direto de Brasília, quarta-feira, Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça. Eu vou encerrar a programação hoje somente no Instagram, e depois essa ministração estará também no YouTube, para a glória de Deus Pai, tá bom? Deus abençoe a sua casa e a sua família. Eu amo vocês em Jesus. Obrigado pelo carinho e pelo respeito. Fiquem com Deus. Deus abençoe.